Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre drones e motoboys. Eu sou o Pedro Luiz. E eu sou o Alexandre Ferreira. Drones e motoboys, Alexandre. Será que essa conversa vai render? Tem muita coisa que pode sair. Esse tema faz parte da nossa lista de pautas já há bastante tempo. E você vai entender o que a gente quer dizer à medida que você for ouvindo essa conversa. A gente volta, dessa vez só nós dois. Não tem convidados hoje, Alexandre. Que pena, hein? Mas é bom também pra gente não queimar todos os convidados de uma vez, né? Porque não é todo mundo que quer falar com a gente, né? E vai deixando a audiência ansiosa pra ter uma conversa boa. Aí a gente vai fazendo esse equilíbrio entre uma conversa mais ou menos meia boca e uma conversa excelente. Até porque, achar gente que queira conversar com a gente tem que ter um nível de loucura parecido, mais ou menos. Está disposto a soltar as suas loucuras. Muito bem. Da última vez o jogo quem propôs fui eu, então significa que hoje é teu, não é? É meu, eu vou propor um jogo novo e é muito mais um exercício de criatividade aí, uma brincadeira, do que um dilema, essas coisas... Essas maluquices que eu proponho. Profundas que o Pedro propõe, que ele fica semanas pensando. eu tenho anotado aqui, aguarde. Então, Pedro, o jogo que eu pensei para nós hoje se chama Quem Sou Eu? E é um jogo de criatividade, um pouco pra gente descontrair aqui. E vai ser assim, eu vou pensar um personagem para você e a partir de uma dica básica, você vai ter que fazer uma série de perguntas e eu só vou responder sim ou não para você descobrir qual é o bicho que eu escolhi para você. Certo. E depois a gente inverte. Certo. Tá bom. Deixa eu procurar um bicho então aqui. Certo. Você já tem o seu na cabeça aí? Não, porque eu vou ter que pensar. Ah, você pensou, eu não. Deixa eu ver aqui. Pô, mas eu pensei num aqui. Eu entrei aqui no Wikipedia. Deixa eu... Tá, eu vou chutar. Tomara que dê certo, vai. Então, o que eu vou falar, meu? Vai. Começa com você, então. Me fala aí. Muito bem. Então eu vou dar uma dica e depois só vou responder sim ou não. E quantas perguntas eu posso fazer? Até você adivinhar. Caramba, a gente vai ficar a noite toda, então. Hein? Qualquer coisa, a mágica da edição. Não, esse eu não vou editar, hein? Vocês vão ter 3 horas de podcast dessa vez. Só de jogo. Vai lá, então, Alexandre. Me dá uma dica. Então, a sua dica é um animal que voa. Voa. Eu ia falar, é um pássaro. Não. Não é um pássaro? É um animal que voa, não é um pássaro. É o Clark Kent com a roupa do super-homem. Não, porque ele não é nem... Ele é extraterrestre, então... Não é um animal. Eu já tô falando demais, é só sim ou não. Pera aí. É assim que a gente tira as coisas dos outros. É um animal que voa, mas não é um pássaro. Bom, que animal que voa que não é um pássaro? É aqueles peixes que voa? Que voa no lago? Não. É animal que voa e que não é pássaro. É um animal já extinto? Não. Tá nas paradas de sucesso aí. Sim, tá sobrevivendo. Tá sobrevivendo. Caramba, um animal que voa, que não é um pterodátilo, que não é... Pô, meu... Que não é um peixe que voa. É aqueles macaquinhos que pula, que tem tipo uma asinha embaixo. Não. Não. Macaquinho, animal que voa. Meu Deus. Animal que voa. Caramba, meu. Posso colocar uma regra nova nesse jogo? Tipo, você pode me dar até 3 pistas. Olha, se demorar muito, eu posso te dar mais uma pista. Vai, um animal que voa, que não é uma ave, meu. Pô, na minha cabeça, todo bicho que voa é ave, caramba. Eu vou te dar uma pista da cultura pop. Tem um super-herói que é baseado nele.
Tem um super-herói que é baseado no animal que voa e que não é uma ave? Isso. Meu... Ô, caramba, peraí, deixa eu ver. Da Marvel ou é da DC? É da Marvel? É da Marvel? Não. É da DC. É da É da DC. DC. Da DC que voa. Bom, tem o. Que voa com. Tem asa, o bicho, sim ou não? Tem asa. Tem asa. Sim. Que tem asa. Pô, meu, mas. Caramba, olha. Que coisa difícil, Alexandre. O meu bicho é mais fácil, eu vou escolher. Não é possível. Tem um herói da DC que voa e não Isso. é. Pensa Cara. nos super-heróis das DC, dos mais importantes aos menos. Vai, eu vou começar na Liga da Justiça ali. Aquaman, Flash. Pô, meu, você tá de sacanagem. Morcego! Morcego! Aê, acertou, meu Deus Nossa, do céu. eu estourei o áudio aqui. Pô, é que o Batman é um fascistinha, né, meu? Não tem condição. Você tem que ler mais quadrinhos, Pedro Luiz. Eu agora só leio quadrinhos adultos. Eu peguei raiva do Batman. O Batman é um fascistinha. O fandom vai me comer o fígado agora. Vai. Vamos lá, agora sou eu, então. Isso. Tá, eu vou te dar... Não pode mexer na internet, não é? Não pode. Então a minha dica é Leopardus pardalis. Ai, caramba. Essa é a sua dica? É a minha dica. Leopardus pardalis. É o nome Ah. Científico. Olha, eu acho que eu vou matar, hein? Logo, hein? Vai. É um felino? É um felino. Muito bem. Ele é da África? Ele não é da África. Não é da África. Não é da África. Não está no continente africano. Não. Oh, rapaz, agora você Yes. me quebrou no meio. Vamos lá. Se quiser, eu dou mais uma dica. Não, peraí. É das Américas? É da América, sim. Ele é o Jaguar? Não. Olha. Rapaz. Vamos ver. O que mais? Ele é de uma cor só? Não. É a onça pintada? Não. Ih, rapaz, agora complicou. Quer uma dica? Um felino da América Ah, colorido. ah. Eu quero uma dica, quero. Ele mede de 72 a 100 centímetros de comprimento. 72? A 100 centímetros, 1 metro de comprimento. É o leão da montanha. Não. Da hora, meu. Vai. Olha. Da hora. O gato não pode ser. Não é um gato. Não é um gato. Um gato de 1 metro, ô louco, bicho. Um gato do mato. Ô louco, bicho. Não é. Você quer outra dica? Eu quero outra dica. Deixa eu ver aqui uma dica aqui. Deixa eu dar uma olhada. Sua pelagem é muito semelhante ao do gato maracajá. Puxa vida. Agora você matou. O gato maracajá é uma coisa que a gente tem aí em tudo que é de canto, né? Todo mundo, quando fala gato maracajá, já vê a imagem na cara. Todo mundo sabe o que é, pois é. É o Carcaju? Não. É um felino, pô. O Carcaju não é felino? Não sei. É um Wolverine. Mais 3 chances, vai. Senão, perdeu.
Senão eu vou pagar em paçoca de novo. É. Ah, É, um felino isso. Das colorido das Américas. Américas. Que tem entre 72 e 1 metro de comprimento, pintado, e também tem a pelagem muito semelhante à do gato maracajá. Rapaz. E tem no Ah, Brasil. e tem no Brasil. Tem no Brasil. Cara, não tem muitos felinos desse porte no Brasil, né? Não. Hum, Jaguatirica. Ah, acertou! Eita, nós, hein? Cara, Agora me pergunta por que veio jaguatirica na cabeça, eu não sei, né? olha, se eu tivesse perguntado, tá em extinção, Pois é, provavelmente tá, né? Quem é tinha, que tinha lembra da mais. pobre da Pois é, Jaguatirica? tinha mais planos. Você quer fazer mais uma rodada ou. Não, Não. já foi aflição demais já. É, eu fiquei nervoso, que eu suei, rapaz. Eu tô bebendo água gelada aqui que eu tô suado nas costas. Beleza, então. Vamos pro tema? Vamos pro tema então. Vamos lá. Os tipos androides Nexus 6, refletiu Rick, superavam todas as classes de humanos especiais em termos de inteligência. Em outras palavras, os androides equipados com a nova unidade cerebral Nexus 6 haviam, a partir de um ponto de vista grosseiro, pragmático e prático, evoluído além de um grande, embora inferior, segmento da humanidade, com todas as boas ou más consequências. Em alguns casos, o criado tornara-se mais hábil do que o seu senhor. Novas escalas de realização, contudo, como, por exemplo, o teste de empatia Voight-Kampff, surgiram como critérios para julgá-los. Um androide, por mais dotado que fosse de pura capacidade intelectual, não podia entender a fusão que rotineiramente ocorria entre os seguidores do mercerismo, uma experiência que ele, e virtualmente todo mundo, incluindo debilóides subnormais, conseguiam realizar sem dificuldade. Esse trecho que eu li feito um Cid Moreira, nossa, até me achei um locutor de rádio agora. Ele é um trecho do livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick, ou Philip K. Dick, como se pronunciam em inglês. E esse livro é base para aquele baita filme antigo e muito famoso, Blade Runner, o Caçador de Androides. E fala justamente da evolução das máquinas a tal ponto que se tornaram mais inteligentes. No entanto, falta a elas empatias. Essa é a base da nossa conversa hoje. Antes de você dizer alguma coisa, eu estava me lembrando aqui, a gente conversando antes de preparar, sobre drones e motoboys, não é, Alexandre? Exato. E como esses dias, conversando com uma turminha aqui na paróquia, eu dizia assim, olha, eu trabalho desde os 14 anos, eu já estou perto dos 40, e eu trabalhei de office boy no centro de São Paulo. Calcule, né? Eu pegava o trabalho, ia para um banco pagar conta, pegava ônibus, ia para lá, ia para cá, e lá pelas tantas explicando como é que se trabalhava um office boy, um menino desse tempo, de 16, 17 anos, disse, hoje seria impraticável esse trabalho. Eu falei, hoje seria mesmo impraticável, mas há muitos anos atrás, se você andasse no centro de São Paulo, adivinha o que você mais via? Office boys, andando. Boy. Pois é, andando pra lá e pra cá, todo moleque de 14, 16, 17 anos era rato do centro de São Paulo. Aliás, você queria encontrar os office boys, você ia primeiro nas filas de banco e depois naqueles fliperamas que tinham ali na rua do centro, né? Eu era um desses, né? Era o ponto de encontro. Pô, fazia o trampo correndo e ia jogar Mortal Kombat, né? Coqueluche da época, né? Nossa, arranquei muita cabeça com Johnny Cage, né? Mas é verdade, como algumas profissões de antigamente, e que eram verdades, e eram coisas assim que você falava, não, isso é extremamente necessário para a vida empresarial, para a vida da sociedade, foram embora. Quem substituiu os office boys? Os motoboys.
E quem vem substituindo os motoboys hoje em dia? Os drones, não é, Alexandre? É a tendência. Eu lembrei também, quando você falava dos motoboys substituindo os office boys, que também na vida do rural, né, do meio rural, também os animais de carga, como os burros e os cavalos, foram sendo substituídos pelas motos. Eu não lembro se Sim. você. é, não sei se você lembra de umas reportagens que mostravam que o número de jumentos abandonados aumentaram em algumas cidades, porque ninguém mais queria saber dos bichinhos, porque agora todo mundo tinha o seu jumentinho elétrico motorizado, que eram as motos, né? Aqui no Heliópolis, onde eu estou, embora esteja de mudança, muita gente diz isso. Olha, lá no Nordeste, já nos interiores, lá nas capoeiras, como dizia minha avó, ninguém anda mais de jumento, todo mundo tem sua moto. E essa questão do jumento é tão verdade. Eu vou tentar colocar. O problema é que se a gente coloca música, né, Alexandre? A gente pode sofrer aí um strike. Porque a gente coloca no YouTube para facilitar aí que você possa ouvir esse programa. Mas é uma música do Luiz Gonzaga que é uma elegia ao jumento, não é? E ele fala justamente de como o jumento ele era vamos dizer, a força motriz de um nordestino. Porque ele trabalhava na roça, empacava de vez em quando, mas servia de meio de transporte. E é mesmo, o jumento hoje, atual, é a motinho. Todo mundo tem a sua 125 andando para lá e para cá, né? É uma tecnologia que foi ultrapassada dos animais de carga e você chega numa nova tecnologia que são as motos e a próxima tecnologia, no caso, são os drones, né? Pois é. Que farão as entregas mais rápidas, que fará essa conexão aí entre a empresa e o consumidor de uma maneira a superar as dificuldades de uma cidade como São Paulo, por exemplo, sem aí é que tá, né? Que é o grande lance, que se diz que vai eliminar o fator humano, que seria um ponto de imperfeição nesse processo, né? É verdade. Antes ainda de avançar para os drones, falando de tecnologia, você assistiu já o Pantera Negra? Ah, não, cara. Rapaz, vai. Aliás, se você está ouvindo isso, mesmo que seja muito tempo depois, olha a gente datando de novo o podcast, assiste de novo o Pantera Negra, né? E mostra lá um mundo cheio de tecnologias Exato. e tudo mais. E eu lendo alguém dizer sobre a questão de tecnologia e cultura africana, lembrando, por exemplo, que o tambor é a gente acha que tecnologia é tão somente aquilo que é eletrônico ou mecânico, mas eu não lembro onde eu li alguém dizendo, olha, os africanos são mestres em tecnologia já há tempos, né? O tambor é uma tecnologia. Era utilizado para se conversar aí com as divindades daquela cultura. A gente também tem que lembrar que tecnologia, eu acho que vale a pena, não é? Não é tão somente aquilo que é, por exemplo, o jumento era uma tecnologia, foi substituída pela moto, motor de combustão e explosão. A agricultura foi um marco na mudança da vida social, né? Exato, exato. E agora, lógico, na nossa cabeça vem a palavra tecnologia e os drones que vão chegar, e é verdade, a Amazon já faz esses testes de maneira muito costumeira. A última vez que eu olhei com muito mais calma, se falava disso. Vão se entregar as coisas agora com drones, né, sobrevoando a cidade. Mas isso implica um outro problema também, né, Alexandre? Que é a regulação do espaço aéreo. Imagina um trânsito de drones para lá e para cá, a confusão que ia ser, né? Nessa cidade cheio de fios, como são as cidades brasileiras, eu não sei se você que está ouvindo a sua cidade é cheia de fios ou não, imagina a maluquice que vai ser conciliar essas duas tecnologias, drone e essa distribuição elétrica maluca que a gente tem aqui no país, né? Isso é recorrente na história da humanidade. Você resolve um problema e logo vem mais um monte de efeitos colaterais que vai fazer com que você invente novas soluções
para os novos problemas, né? Sim. Então, com certeza vai ter que ter um semáforozinho drone voando para controlar o tráfego aéreo dos drones. É umas coisas meio malucas que você tem que começar a pensar, né? Pois é, porque aqui em São Paulo, a gente fala de São Paulo, então talvez soe um pouco estranho se você está ouvindo isso de fora, mas aqui em São Paulo o que você mais tem são motoboys, né? Ou motociclistas que servem de courrier e levam para lá e para cá. Lógico, eles são regulados pela vida da cidade, pelo semáforo, pela organização de trânsito. Mas pense na hora que os drones chegarem. E a gente acha que sempre essas tecnologias estão longe da gente, né, Alexandre? Mas elas podem chegar quando a gente menos imaginar. Você imaginaria, eu gosto sempre de pensar isso, que você assistiria, por exemplo, um jogo de futebol ou uma televisão, ou um programa, melhor dizendo, na tela do seu celular ou na tela do teu tablet, na tua barriga, sentado na cama? Eu, que nasci no final, que nasci nos anos 80, melhor dizendo, que cresci nos 80, jamais eu pensaria em uma coisa dessa. E essa é uma realidade. As tecnologias, elas vêm chegando mais rápido e a gente tem que ficar esperto para não ficar longe, não é? E tem isso também. Quando uma tecnologia chega com força mesmo, assim, quando ela se estabelece, é difícil de você pensar a vida antes dela. E aí você deu o exemplo do celular, mas nós poderíamos dar o exemplo também da geladeira. Pois é. Imagina o que era a vida sem a geladeira, como é que você conservava comida, como é que você comia uma comida que não foi feita ali na hora. Você tinha. Eu acho que mudava também o estilo de vida, né? Mudava o estilo de vida e mudava a relação das pessoas, né? Com a própria comida, eu acho, né? Sim, e você imagina que também isso era um tema bastante explorado, você falou da década de 80, nas séries que mostravam ali a família americana, gente que assistia aqueles sitcoms e aquelas séries que vinham de fora, o pessoal comendo em frente à TV, né? Então, assim, as relações das pessoas, elas vão mudando também com as tecnologias. E sem aqui um juízo de valor, né? Sim, porque sim. São outros tempos, né? Outros tempos e é isso mesmo. Você tem alguns ganhos por um lado, mas perde também por outro, né? Então não adianta ficar com o saudosismo e nem dizer assim, eu não vou usar tal ferramenta porque senão eu vou ser escravo, ou isso vai alterar a forma com que eu lido com as pessoas, né? É um pouco o equilíbrio que você tem que ter entre o uso da ferramenta e não se deixar utilizar pelas ferramentas, né? Você dizia, Alexandre, e aí só indo mais à frente, eu lembro que essa história de comer em frente à televisão, lá em casa, era um tabu, era algo proibido. A gente, ainda hoje a gente tem, eu digo em casa com meu pai, com a minha irmã, quando a família mais próxima está reunida, a gente come na mesa, e é mesa. Minha mãe falava, olha, se quiser comer na sala, eu trago a TV para aqui para a cozinha e levo a mesa da cozinha para a sala. Um pouco, ela colocava radical. Isso. Até um dia em que a gente comprou a TV colorida, grande. E aí a TV colorida velha foi pro meu quarto, e a TV preto e branco que ficava pro meu quarto, adivinha pra onde foi? Pra cozinha. Pra cozinha, e era minha mãe que fazia ali a janta assistindo a novela das 6, mas na hora de comer, desligava, né? Olha só. Era uma TV da Ford, cara, olha, calcule como eu tô muito velho. Aquela do seletor de canais que você girava, assim. Exato. E não podia voltar. E preto e branca, da Ford, Philco Ford. Mas é bem verdade isso. A gente diz, olha, essa tecnologia não vai mudar, não vai moldar o meu jeito de se comportar. Mas, de repente, você vai se tornando tão ambientado a isso que, sim, a TV sai da sala,
a TV vai... A gente está usando a televisão de exemplo. Ela sai da sala, ela vai para a cozinha. Tem gente que tem TV, um aparelho de TV em cada cômodo da casa. E de alguma maneira ela nos acompanha em todos os lugares, na tela do celular ou mesmo nos tablets, né? Que foram criados aí para que a informação, ou aquilo que você vai assistir, possa te acompanhar em qualquer lugar que seja, inclusive nesse que você está pensando agora. De alguma maneira, a gente carrega a tela para todos os lugares. É um exemplo de tecnologia que toma vida, mas retomo, não estou querendo parecer repetitivo, mas é aquilo que o Alexandre diz. É para a gente, não a gente se deixar escravizar por isso, né? Então, eu tava pensando aqui que vai ser muito legal no sentido de a facilidade com que as coisas chegarão. Você poder comprar uma coisa e no mesmo dia receber aquilo em casa, no conforto do seu lar. E... Desculpa, eu tô rindo e eu vou interromper seu pensamento, mas aqui no Brasil não vai funcionar, cara. Não vai. A gente não consegue imaginar, né? Não vai dar certo. Talvez... Eu não tô fazendo propaganda, eu não ganho nenhum dinheiro. Tem uma empresa... que por acaso é o nome americano de um estado aqui do Brasil, talvez com ela funcione, porque quando eu compro o livro com eles funciona, mas o resto não vai dar certo, cara. Não vai chegar no mesmo dia. Mas vamos dizer então que nós morássemos em Minnesota, nos Estados Unidos da América, né, em Massachusetts. No Fantástico Mundo de Bob. Isso eu moro faz tempo já. E, cara, vai ser interessante. Eu acho que essa coisa de encurtar as distâncias e você poder ter essa facilidade aí no meio de consumo, que talvez do ponto de vista do consumo é a última fronteira. O que falta mais? Porque você já compra, você não precisa mais de dinheiro. O dinheiro é virtual. Né? Exato. Você escolhe as coisas, tudo pela tela, seja lá qual for a tela que você usa. E agora só falta um meio automatizado para a coisa se materializar na sua frente, né? Como fã de Star Trek que eu sou, a nova geração, que é, para mim, a melhor fase de Star Trek, tem o negócio que materializava lá. Agora eu esqueci o nome, porque também é muita coisa pra eu lembrar. Teletransporte. Não é o teletransporte, não. Tipo, ele queria comer alguma coisa, ele apertava lá o botão e saiu um hambúrguer, entendeu? Ele materializava a coisa. O próximo passo é esse, eu acho, né? Você materializa ali aquilo que você quer. Talvez já exista algo parecido, que são as impressoras 3D, que moldam ali na hora... Não tão na hora aquilo que você quer. Do ponto de vista do consumo, é prático, mas do ponto de vista de convivência humana e daquilo que pode ser a humanidade, é um pouco preocupante, não é? Mas será que essa preocupação, na verdade, é a preocupação do novo, da nova tecnologia? Tem aí uma série de preocupações que vem. Você falava do Brasil, eu pensava também os drones voando e o pessoal com umas carabinas assim, dando tiro nos drones. Os caras roubam hoje em dia, os caras estão roubando o caminhão do correio inteiro, cara. Os caras caçador de drone, né, velho? Pelo tamanho, vamos abater, vamos... Olha, a gente já pode fazer a versão tupiniquim do Blade Runner, em vez de ser caçador de androides, vai ser caçador de drones. Caçador de drones. Mas aqui vai ter fácil, né? Eu penso que no Brasil, eu odeio esse negócio, no Brasil funciona, lá fora não funciona, ou lá fora funciona aqui. Esse tipo de comparação eu acho muito besta, né? Lá com os americanos é melhor, tal. Mas a gente precisa melhorar bastante nessa questão. Na verdade, é toda uma questão estrutural, né? E cultural também, né? E cultural, do correio poder entregar. Hoje em dia está tendo tanto assalto, mas também
como eu falei, o problema é outro, não dá para se tratar sobre isso aqui. Mas legal, já pensou que não houvessem os caçadores de drones, essas coisas chegando? Seria de fato um novo passo, mas aqui no Brasil, nessa atual configuração, a gente precisa caminhar um pouquinho mais, né? E é interessante que essas coisas se juntam, né, Pedro? Porque a Uhum. gente não consegue sequer imaginar porque existe aí um abismo entre aqueles que poderiam usar esse serviço e aqueles que simplesmente ouviriam falar, mas não poderiam usar, né? É, E aí vem também todo esse impacto social que um serviço como esse, sem a intervenção humana, como ele é de certa forma antiético, né? sim. Porque você imagina que algumas pessoas teriam essa capacidade de Teriam acesso a isso. exato de fazer todo esse sistema de compras, né? Que todo um sistema que a serve, enquanto outras olhariam só aqueles pássaros de metal voando e pensando assim, isso nunca vai chegar na minha casa e o produto que ele está comprando, que aquela pessoa está comprando também, eu nunca vou poder ter de uma outra maneira, né? É, E aí entra a questão social do trabalho, porque você não trabalha só para ter as coisas, né? E, ao mesmo tempo, você precisa trabalhar justamente para poder dizer, olha, eu faço parte da sociedade. sim. E a gente se sente parte da sociedade à medida que a gente tem acesso aos bens que a sociedade dá, né? Ah, eu tenho um telefone que tem WhatsApp, que tem Facebook, eu consigo ouvir essa música, eu consigo ter acesso à internet, que todo mundo tem. Inclusive, a ONU, se eu não me engano, colocou isso, a internet hoje é um item, sim, de primeira necessidade, como água, luz, ou seja, e tanta gente que não tem acesso à internet. Mas enquanto você dizia justamente disso, né, daqueles que vão olhar os pássaros entregando para lá e para cá e eu não vou poder, isso já acontece de alguma maneira aqui no Brasil. Sim. Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro, né? Onde o meu pai mora, hoje há um problema pontual de falta de entrega do correio. Ah, Uhum. porque existem muitos assaltos aí Aqui por também. perto. Pois é. E se eu preciso pedir alguma coisa, eu mando entregar no endereço comercial de um lugar em que eu trabalho, não é nem na minha paróquia. Porque aqui também, de vez em quando, é meio difícil. Aqui no Heliópolis também é meio difícil de entregar. Há coisas que não entregam. Olha, você tem que buscar no correio. Quer dizer, esse problema já existe hoje. Imagina numa automação. Imagina em outras situações. Aí você pode dizer, é lógico, mas também o povo aí assalta. Então, mas o problema não é esse, há outros problemas que causam esse problema. Sim. E dá para ver, e aqui vai parecer discurso político, mas não é, por que esse problema não acontece no Morumbi, por exemplo? Sem falar mal do Morumbi ou bem, mas por que lugares, esses problemas não acontecem em lugares mais abastados, não é? Porque há uma presença maior de um Estado que cuida, que fiscaliza, em contraposição àquilo que são as periferias, que são os lugares mais simples, em que não há Estado, em que o correio só passa uma vez por semana. Por que há essa O diferença? acesso das pessoas aos bens de consumo que não, aí você não tem a necessidade de precisar utilizar de outros meios para conseguir as coisas, porque assim, isso não te importa, isso não interfere na sua vida. Se eu tenho acesso, tá bom, que quanto melhor. Os outros que lutem para poder mudar de lugar e terem um acesso melhor. É tudo muito complicado. Você pode dizer, mas isso é um discurso não é antiliberalismo, isso é um discurso de esquerda, de direita. Na verdade, isso é constatação de realidade, Sim. querida amiga, querido amigo. Quando se fala muito essa questão de Estado mínimo, é fácil ter Estado mínimo no lugar em que o Estado é máximo. Nas periferias, o Estado é mínimo mesmo. Não tem governo, não tem polícia, Não tem saúde. não tem saúde, não tem educação de qualidade, não tem quase nenhuma presença de Estado, ou quando tem é suficiente. E aí, quando o poder, que deveria ser
verdadeiro, o estabelecido se faz presente, não se faz presente, existe um vácuo de poder, e no vácuo de poder sempre vai aparecer um poder. Eu não estou defendendo, o outro poder que surge é bem ruim, porque é um poder paralelo, mas não há como você achar, não há como você pensar que essas soluções, que são um sonho para todo mundo, se faça presente onde o Estado não consegue organizar minimamente as pessoas. E- Desculpa isso tenha descambado por uma questão política e social, mas isso envolve também, Mas não não é, tem como Alexandre, a fugir. nossa Não vida. tem como Pois é, não fugir. tem como. E tem um outro lado da história também, que é o seguinte: se por um lado nós estamos pensando em máquinas que vão substituir seres humanos, mas já existe muitas pessoas que fazem trabalhos que são maquinais e Sim. que esse dito mundo de consumo, ou mundo neoliberal, de alguma forma impõe certos trabalhos que você não precisa ser humano, que te desumanizam, né? Então Hum. você pode ser um funcionário que faz um serviço que ele é tão maquinal, ele é de alguma forma tão repetitivo que até te aliena das suas faculdades mentais, né? Ou que do ponto de vista social você se torna invisível. Imagina, você trabalha num espaço que as pessoas te veem como o robozinho que passa limpando o chão, né? É, Não te enxergam como pessoa. Então, assim, substituir as máquinas ou pessoas sendo vistas como máquinas e a criação de classes de pessoas que podem tudo e podem inclusive estabelecer relações humanas, enquanto outras são negadas. A é. própria possibilidade de relação, o acesso aos bens de consumo e o mínimo para você ter a dignidade de viver, né, no seu lugar, né? E sem dúvida isso é uma questão política. Não dá para você sonhar com drones, né, com um serviço de drones e esquecer desse aspecto político da vida, né? Porque tem gente, é aquilo que você disse, e pensava que quantas profissões hoje não são maquinações, gente transformada em máquina, maquinações, mecanificações humanas. Você tem aí, vai hoje menos, né? Mas assessorista, mas o que você falava, a pessoa da faxina, que às vezes é invisível. O cara que trabalha aí na limpeza, na zeladoria urbana, que é invisível, o carroceiro que faz todo o trabalho aí que é extremamente necessário para a vida da cidade, pode parecer que não, que é o trabalho de reciclagem de lixo, que é extremamente invisível, motorista, cobrador de ônibus, porteiro. Se essa galera soubesse o poder que tem na mão, hein, Alexandre? É, Se essa galera que está sendo cada vez mais automatizada, que está sendo cada vez mais tratada como máquina, soubesse o fator e o poder humano que tem na mão, se o cara que abre a porta do comércio, que abre a porta do banco, o porteiro, se toda essa turma soubesse o poder que tem nas mãos, e na verdade vai se sufocando também isso, né? A humanidade vai se anulando isso. É uma tristeza. mas eu vejo um outro lado, Pedro, que por mais que se tente sufocar a humanidade e até mesmo desumanizar as pessoas, não se consegue. Então, se você pensar, por exemplo, no pessoal da limpeza, vira e mexe você escuta a história de um faxineiro de um gari que achou uma mala de dinheiro e devolveu. Quer dizer, tentaram desumanizá-lo, mas não conseguiram. É. Você pega os próprios motoboys que na loucura de ter que ganhar a vida em cima da moto ali, até arriscando a vida, mas Uhum. se acontece alguma coisa com um deles, todos param e vão ajudar, né? Esse é um fenômeno sensacional de humanidade. Realmente, se você já viu ou já presenciou, ou mesmo na TV, se você vê um acidente de um motociclista, chega a tocar o coração, né, Alexandre?
todos param. E de repente Sim. tudo para que possa acudir ou possa ir atrás. Se o cara escapou, eles vão atrás. Há vídeos disso na internet. É verdade. E é interessante que, se você for ver a sociedade de uma maneira geral, gostaria que não fosse assim. E isso é que é o barato da coisa. Que o fator humano, ele cria uma situação que é inusitada, que no primeiro momento você pode até olhar com uma certa estranheza, mas que depois, se você analisar direitinho, vai ver que é um valor, né? Que é Lógico. justamente o humano insuperável que vai dar um jeito de fazer com que uma situação que talvez até do ponto de vista da produção não fosse o ideal, mas pode se tornar uma coisa muito maior e melhor, e mostrando que o ser humano é insubstituível nesse sentido. E você se desmecaniciza. Uma vez o Chico Science dizia isso, quando quebra. Eu não sei, eu lembro que eu ouvi isso com o Chico Science, que já faleceu, um cantor brasileiro, e ele dizia: a cada vez que você quebra um dentinho da engrenagem do relógio, o relógio já para de funcionar. Já não funciona como deveria. A cada vez que a gente não se deixa levar por esse sistema que vai mecanizando a gente vai de alguma maneira quebrando esse esquemão em que todo mundo é robô, em que eu reclamo do motoboy, do motociclista, mas eu quero que ele entregue a minha pizza no horário. Pois é. Eu reclamo, tão um bando de louco, tal, mas olha, eu tenho essa aqui encomendo gente, contrata um motoboy aí que os caras faz. Quer dizer, é ruim de alguma maneira, mas quando eu preciso, eu me utilizo do serviço. A gente é bem malandro nessa relação dúbia de mecanizar alguém, mas de também reclamar de uma maneira ou de outra dessas realidades que cercam a gente e dos problemas colaterais de algumas realidades, né? Eu gostaria de trazer aqui, para a gente já ir encaminhando para o fim dessa nossa conversa, aquele episódio em que Jesus estava com os seus discípulos no sábado, sentem fome e colhem algumas espigas, comem e são repreendidos pelos fariseus, que eles estão comendo, ou melhor, estão fazendo um trabalho no dia de sábado. E Jesus diz para os fariseus: vocês não sabem que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado? E é interessante que ele está falando da lei, que é uma lei divina, inclusive, que os fariseus estão utilizando, num contexto de que o homem, ele cria as coisas e ele não pode ser escravo das coisas que ele cria, nem que sejam as leis que estão escritas nas Sagradas Escrituras, né? Sim. E esse colocar o homem à frente das coisas, na verdade, já era no tempo de Jesus e vai continuar sendo esse nosso filtro para como lidar com as coisas deste mundo. Tudo pode ser bom, aquilo que nós criamos tem a sua razão de ser, porque nos ajuda a viver melhor neste mundo, mas de maneira nenhuma nós podemos ser escravos, né? O drone nunca vai ser mais importante do que as pessoas, né? As máquinas, por mais que um dia elas comecem a pensar, a ter uma inteligência maior do que a humana, elas ainda continuarão sendo máquinas e não seres iguais a nós, né? Na medida de que nós precisamos identificar no outro este ser igual. Sim. E geralmente a gente usa aquilo que criou, seja lei, seja tecnologia, como desculpa justamente para que a gente também crie um fator de separação com o outro. Já reparou isso? Uhum. Para eu proteger a minha propriedade particular,
eu às vezes fecho a rua da cidade, para eu proteger a minha propriedade particular, eu me dou o direito, já vou entrar de novo na questão da política, de ter uma arma, então se a pessoa chegar eu vou dar um tiro nela. E Jesus mostra exatamente isso. Olha, na relação sua com o outro e das coisas que você tem ou das coisas que são criadas pelo ser humano e o outro sempre vai ser mais importante. A lei, que é do sábado, ela na verdade era uma lei que de alguma maneira quase que impunha, olha, você não pode ser uma máquina, você precisa descansar. Ela serve para que você não seja mecanizado. O sentido primeiro da lei do sábado é porque antes ninguém descansava, você vivia ali para acumular bens e Jesus bate nisso em todos os evangelhos. A vida não consiste no acúmulo de bens e viver para escravo disso, e de repente ele diz, olha, o sábado é para o homem, não o homem para o sábado, precisa descansar e precisa curtir e precisa viver. E de repente transformam isso como um instrumento para você oprimir o outro. De novo, aqui não é um discurso comunista, não é um discurso, muito pelo contrário, não é um discurso aqui que está falando de propriedade privada, não é nada disso. Mas quando essas coisas que são criadas pelo homem se tornam o parâmetro maior do que as próprias relações humanas, para nós que somos cristãos, essas coisas já perderam um pouco o sentido, não é, Alexandre? Perfeito, Pedro. Eu só tenho que assinar embaixo aí. E nesse exercício de futurismo que nós estamos fazendo, o que eu mais gostaria de ver é justamente essa evolução no trato dos seres humanos, que sim, a tecnologia possa evoluir, mas na medida que nos liberte para sermos cada vez mais humanos, e todos, não alguns. E sermos humanos juntos, né? Que tem um motoboy que trabalhe pra gente e nada, olha, aquilo que a gente conversava antes de começar a gravar, né, Alexandre? Aqui vou usar uma frase sua. Por mais que a gente que a gente tenha drones, melhor dizendo, nada vai substituir a sagacidade de um ser humano. Pode crer. Nada vai substituir a esperteza de um humano. O texto do Philip K. Dick, que a gente leu no começo, diz isso. Por mais inteligentes que os androides fossem, que no filme viraram replicantes, eles perdem e não têm um pouco da nuance do que é ser humano, a sagacidade humana. E isso nos faz tão especiais, e quem sabe a gente tivesse tempo para viver a humanidade, o humanismo. Isso pode parecer utópico para você, mas de novo, falo para quem crê, e para quem não crê, eu acho que também vai levar isso. Em quem a gente crê, em Jesus Cristo, que é a base da nossa ética e da nossa vida, para ele não era utópico, era verdade. Relações mais humanizadas, mais empáticas, e entender o sentido de uma vida em sociedade, de uma vida de relações humanas. Não deixar que aquilo que a gente criou se torne o parâmetro maior do que a simplicidade e a necessidade de uma relação humana mais verdadeira, mais empática, mais amistosa, mais fraterna. É curioso, Alexandre, como sempre as nossas conversas se dirigem de alguma maneira para um ponto que parece ser repetitivo, mas talvez seja um apelo do nosso tempo. A gente precisa ser mais humano. Sim. E não importa se tenhamos drones ou motoboys, há algumas coisas que não vão substituir aquilo que é qualidade humana. E se a gente anda perdendo isso, a gente precisa recuperar. Eu queria agradecer muito você que ouviu, você que vem dando feedbacks, ou seja, você que vem dando respostas. Continue fazendo isso no Facebook, continue fazendo isso também no nosso e-mail, conversaconosco@gmail.com. É isso, Alexandre? É isso também. Nós temos o canal no YouTube, onde nós reproduzimos esta conversa, e você pode deixar lá o seu comentário também. E um pouco para falar dessa coisa de que a gente sempre volta pro humano, talvez seja porque dois caras que escolheram como nome do podcast Uma Conversa é porque tá querendo colocar as relações humanas aí em pauta, né? Isso vai se delineando aí nesses programas, um pouco porque é não só um apelo do nosso tempo, mas também do nosso coração, né?
É isso mesmo, humanos, é isso que a gente quer ser, humanos com os manos e com as manas. E a gente espera, como eu disse já, a sua comunicação. É sempre bom a gente tentar, de alguma maneira, continuar a fazer com que esse papo se perdure no Facebook, nos e-mails. Então continue mandando, continue espalhando a palavra. A gente se encontra daqui a 15 dias. Até mais. Beijo, abraço!